Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos nos aproximando do fim do estudo da improbidade administrativa e para a gente finalizar esse conteúdo na aula de hoje, nós vamos fazer a leitura de alguns dispositivos da Lei 8429 de 1992, que é a lei que regulamenta todo o Instituto da Improbidade Administrativa, e aí nós vamos poder conseguir visualizar o que é, na prática, considerado em rol exemplificativo, o que são os atos de improbidade administrativa. Além de nós falarmos qual que é o principal meio, através do titular da ação da improbidade administrativa, de punição, de busca da punição daqueles agentes que são considerados cujos atos são considerados contrários à probidade administrativa. Nós já falamos da improbidade administrativa na nossa última aula, falamos do sentido, falamos do sujeito passivo e falamos do sujeito ativo da improbidade. Lembrando que o sujeito passivo é a administração pública, e aí falamos um pouco sobre cada um desses sujeitos passivos da improbidade, e falamos também do sujeito ativo, quem que é aquele que pratica o ato de improbidade administrativa. Agora nós vamos falar um pouco sobre as condutas ímprobas, as condutas consideradas ímprobas. E aí, eu já digo para vocês que nós temos quatro enquadramentos de improbidade administrativa, ou 4 espécies distintas de atos de improbidade administrativa. O primeiro que nós vamos estudar, não se preocupem porque nós vamos voltar na leitura desses dispositivos, então à primeira vista pode parecer complicado, mas a lei é extremamente didática para ensinar para a gente o que são esses atos de improbidade. Primeiro, os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Então, o primeiro ato de improbidade administrativa que nós vamos estudar é o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito é aquela situação em que o agente público ele aufere qualquer tipo de vantagem indevida ao seu patrimônio. Então, por conta de uma conduta que nós vamos ler no rol do artigo 9º, que é considerada como enriquecimento ilícito, ele vai acrescer indevidamente algum patrimônio àquele que já existia antes da prática do ato. Esse exercício do ato de improbidade administrativa consistente em enriquecimento ilícito se dá no exercício de um cargo, mandato, função, emprego ou atividade que desempenhe na administração pública ou por terceiro. O terceiro também pode se enriquecer ilicitamente a partir da prática de um ato de improbidade administrativa. O rol exemplificativo da improbidade administrativa por enriquecimento ilícito está lá no artigo 9º da Lei 8429, que a gente vai ler agora. Pessoal, quando eu disse a vocês que a Lei 8429 é extremamente didática, é porque ela traz pra gente, separadinho aqui, os atos que são considerados improbidade administrativa. Então, na seção 1 do capítulo 2, estão estabelecidos os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, que é a primeira espécie da improbidade que nós estamos estudando. O caput do artigo 9º traz para a gente o que é o enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º. As entidades lá do artigo 1º nós já estudamos, que são sujeitos passivos da improbidade administrativa. E aqui, pessoal, todos os incisos do artigo 9º trazem para a gente o que são considerados num rol, anotem, exemplificativo, o que é considerado enriquecimento ilícito para fins de punição através da lei de improbidade administrativa. Nós vamos fazer leitura apenas de alguns desses incisos, senão a nossa aula vai ficar extremamente cansativa. Então, inciso 1. O que é considerado, nesse rol exemplificativo, enriquecimento ilícito? Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que tenha interesse direto ou indireto,
que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Em outras palavras, eu sou um agente público que tenho a competência para a prática de um determinado ato. Se eu aceito algum presente, seja dinheiro, bem móvel, imóvel, qualquer outro tipo de vantagem econômica, como um presente em razão da prática de um ato ou de omissão decorrente das atribuições do meu cargo, eu estou me enriquecendo ilicitamente. Então, suponhamos que eu sou fiscal da Prefeitura de Ubá e deixo de fiscalizar um determinado estabelecimento e fica comprovado que, além de deixar de fiscalizar um determinado estabelecimento, o proprietário desse estabelecimento doou alguma quantia em dinheiro para a minha pessoa. Então eu estou praticando um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, porque eu recebi como presente de uma pessoa que deveria ser fiscalizada por mim e não foi. Exige a demonstração específica de que aquele presente se deu porque eu não fiscalizei aquele estabelecimento num dia específico? Não. A mera omissão decorrente dessa atribuição do meu cargo e a comprovação de que eu recebi alguma vantagem financeira em razão disso configura enriquecimento ilícito. Inciso 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou bem imóvel, ou a contratação de serviço pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Então, o superfaturamento de bens no processo de licitação, por exemplo, também é enriquecimento ilícito. Eu estou percebendo uma vantagem por permitir a contratação de um serviço ou aquisição de um bem, além do valor estabelecido na média de preços num processo licitatório que vocês já estudaram na disciplina de Direito Administrativo 2, ok? Vamos ler agora o 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra vantagem ou qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, quando eu deixo de praticar um ato privilegiando a exploração de jogos de azar, por exemplo, como o jogo do bicho, eu estou praticando um ato de improbidade administrativa se eu recebi alguma vantagem econômica ou uma promessa de uma vantagem econômica decorrente dessa minha omissão. Agora vejam que interessante o inciso 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Quando eu me torno agente público, eu faço uma declaração de bens. E essa declaração de bens, que fica armazenada nos órgãos de controle internos da administração pública, vai demonstrar que, durante o período em que eu fui servidor público, eu não tive um acréscimo patrimonial incompatível com os meus proventos de agente público. Então, se eu ganho um salário mínimo por mês, eu não posso, fora das hipóteses excepcionais, como por exemplo herança, adquirir um imóvel de 10 milhões de reais, porque isso é incompatível com a evolução do meu patrimônio. Claro que também deve ficar demonstrado que esse acréscimo patrimonial tem alguma vinculação a uma atividade ilícita ao cargo que eu ocupo. Nós falamos um pouco do enriquecimento ilícito lá no artigo 9º e agora nós vamos falar de uma segunda espécie de improbidade, que é a lesão ao erário. A lesão ao erário está lá no artigo 10 da Lei 8.429 e constitui qualquer ação ou omissão, seja de forma dolosa ou culposa, que vai ensejar a perda patrimonial, ou um desvio, ou apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres das entidades que podem ser sujeitos passivos da improbidade administrativa. Então, quando eu pratico alguma ação ou deixo de agir e essa minha ação ou omissão causa uma perda patrimonial de qualquer natureza à administração pública, eu estou praticando um ato de improbidade consistente em lesão ao erário. Vamos ver o texto da lei.
Agora nós estamos na seção 2 do capítulo 2 da Lei 8429 para falar sobre os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário ou lesão ao erário. Os atos de improbidade administrativa dessa seção são aqueles que, por ação ou omissão, seja ela dolosa ou culposa, vão ensejar perda patrimonial à administração pública. E quais são os exemplos ou o rol exemplificativo do prejuízo ao erário que a 8429 traz para a gente? Mais uma vez, nós não vamos ler todos os incisos para a aula não ficar cansativa, mas vocês podem fazer a leitura em casa. Inciso 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, que é o rol do sujeito passivo da improbidade. Então, se eu facilito ou concorro para a incorporação ao patrimônio do particular, de um terceiro, de bens ou qualquer valor pertencente à administração pública, eu estou praticando um ato de improbidade consistente em prejuízo ao erário. Por exemplo, se eu facilito num processo licitatório que uma determinada pessoa ganhe aquela licitação, eu estou acrescentando ao patrimônio de uma pessoa jurídica verbas ou valores que são integrantes da administração pública. Então isso pode ser considerado prejuízo ou lesão ao erário. Inciso 2. Se eu permito ou concorro para que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas, valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então, se eu deixo de observar a lei ou o regulamento na aplicação dessas normas relativas à apropriação de bens, rendas e valores pertencentes à administração pública, se eu violo esses comandos ou deixo de aplicar esses comandos, também estamos falando de prejuízo ao erário. Vamos falar agora do inciso 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Vocês já estudaram lá em licitações que alguns processos licitatórios exigem a garantia de um percentual daquele processo licitatório, daquele objeto da licitação, para que seja homologado o processo e seja adjudicado ao vencedor da licitação. Se eu aceito essa garantia insuficiente ou uma garantia inidônea desse processo licitatório, por exemplo, também estou causando um prejuízo ao erário. Inciso 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no desrespeito à conservação do patrimônio público. Suponhamos que eu sou um fiscal de tributos e deixo de arrecadar um valor correto ou valor real, suponhamos de ISS-QN, de Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, quando da realização de um evento no município que eu sou fiscal, por exemplo. Ao invés de recolher o tributo referente à participação de 5.000 pessoas num show de um artista extremamente conhecido, eu recolho apenas o ISS relativo a 500 ingressos. A arrecadação de 500 ingressos e deixo de aplicar o tributo correspondente a essa arrecadação. Significa que eu estou lesando ou estou causando um prejuízo ao erário porque eu estou agindo de forma negligente na arrecadação de um tributo, ok? Também é lesão ao erário se eu permitir, facilitar ou concorrer para que um terceiro se enriqueça ilicitamente. Então percebam que interessante. Aqui na lesão ao erário, ou no prejuízo ao erário, no inciso 12, se eu permitir, facilitar ou concorrer para que um terceiro se enriqueça ilicitamente, eu estou falando lá do enriquecimento ilícito da seção 1, lá do artigo 9º. Então pode ser que um mesmo agente seja punido por um ato de improbidade consistente em enriquecimento ilícito, mas ao mesmo tempo também seja punido por lesão ao erário. Afinal de contas, se eu estou me enriquecendo ilicitamente, mas isso causa uma lesão ao erário, eu estou sendo enquadrado em duas condutas por improbidade administrativa, como o inciso 12 mostra pra gente, ok? Vamos fazer a leitura agora de um ato que foi acrescentado, considerado como lesão ao erário, acrescentado numa reforma de 2014, que é a Lei 13.019.
A Lei 13.019, eu já mencionei a vocês, é o marco regulatório do terceiro setor, que vocês devem ter estudado já em Direito Administrativo 1, se eu não me engano, quando vocês estudam os órgãos da administração pública. O marco regulatório do terceiro setor é aquela lei que trata do repasse de valores e de subvenções financeiras do poder público para entidades privadas sem fins lucrativos. Então, é ato de lesão ao erário ou de prejuízo ao erário liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Então, se eu não observo a lei quando do repasse desses recursos de subvenção social às entidades do terceiro setor, eu também estou praticando um ato de improbidade administrativa consistente em lesão ao erário. Vamos falar agora sobre uma terceira espécie de improbidade administrativa, que é a concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, que está lá no artigo 10A da Lei 8429. Esse artigo 10A foi acrescentado numa reforma de 2016 e ele estabelece que é ato de improbidade se a administração pública ou o agente conceder ou aplicar benefício financeiro ou tributário do qual resulte a cobrança de alíquota do ISS-QN, que é um tributo municipal, inferior ao percentual de 2%, como eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, não se preocupem com os pormenores dessa terceira espécie de improbidade, porque vocês vão conhecer melhor essa disciplina do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, o ISS-QN, ou ISS para os mais íntimos, quando vocês forem estudar o direito tributário. Por agora, basta saber que é improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. O que é essa Lei Complementar 116, de 2003? É a lei que dispõe sobre o ISS-QN, que é de competência dos municípios e do Distrito Federal no exercício da sua competência municipal. O que está lá no artigo 8º-A? Vamos achar o artigo 8º-A. A alíquota mínima do ISS é de 2%. Então, se eu praticar qualquer ato no município ou no Distrito Federal, no exercício da atribuição municipal no Distrito Federal, que vai fixar como alíquota mínima abaixo dos 2%, que é estabelecido como alíquota mínima, também vai haver um ato de improbidade administrativa. E por que isso? Para que o ato do administrador não constitua uma perda financeira muito grave para a administração pública na concessão dos incentivos tributários. Quando um município, por exemplo, vai receber uma empresa de grande porte, ele pode abrir mão de tributos para facilitar a instalação daquela empresa e assim gerar trabalho, gerar emprego para a população e outras formas de arrecadação. Mas a administração não pode abrir mão de todo o tributo que ela receberia a título de ISS-QN, porque o mínimo, de acordo com o que está no artigo 8º-A da Lei Complementar 116, é de 2% sobre a arrecadação daquela empresa. Então, significa que, voltando lá na lei de improbidade, se eu conceder esse incentivo tributário além dos 2% que são permitidos na Lei Complementar 116, também vai estar configurado um ato de improbidade administrativa. Agora, pessoal, a última espécie de improbidade administrativa e talvez a mais subjetiva. A quarta espécie de improbidade administrativa é o ato atentatório aos princípios da administração pública. Está lá no artigo 11 da Lei 8429. E o que é esse ato atentatório aos princípios da administração pública? É qualquer ato ou omissão do agente público que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Em outras palavras, pessoal, qualquer ato de improbidade administrativa constante das 3 espécies que nós falamos anteriores podem acabar ocasionando a violação aos princípios da administração pública. Porque se eu ajo em contrário à probidade administrativa, de acordo com um dos incisos que nós lemos anteriormente, muito provavelmente também vai se enquadrar num ato lesivo aos princípios da administração pública. É daí que numa mesma ação civil pública por ato de improbidade, como a gente vai ver daqui a pouco, eu posso estar sendo processado pelo Ministério Público
por infringir mais de uma espécie de probidade ou incorrer em mais de um ato de improbidade administrativa. Por exemplo, eu posso praticar um ato que constitui enriquecimento ilícito, que constitui lesão ao erário e, ao mesmo tempo, configure uma lesão a um princípio da administração pública, como a gente vai ver agora. Então, nós estamos na seção 3, que trata dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração. O que são esses atos nesse rol exemplificativo do artigo 11? Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios qualquer omissão ou ação de um servidor público que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, suponhamos que eu pratico um ato que viola o princípio da concorrência, por exemplo, na licitação. Eu posso estar me enriquecendo ilicitamente, causando uma lesão ao erário e, ao mesmo tempo, agindo com imparcialidade. Então, eu estou sendo enquadrado num ato de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário e também de violação aos princípios da administração. Alguns exemplos. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, como, por exemplo, na licitação. Quando eu retardo ou deixo de praticar indevidamente um ato de ofício, como no exemplo da fiscalização que eu dei há pouco tempo para vocês. Quando eu nego publicidade aos atos oficiais, suponhamos que a administração pública reiteradamente deixa de acrescentar no portal da transparência do município alguma informação que é, por dever de ofício, pública. Se eu nego reiteradamente a publicidade aos atos oficiais, eu posso incorrer em improbidade administrativa. Ou quando eu favoreço alguém no concurso público, ou quando eu deixo de prestar contas quando eu estou obrigado a fazer essa prestação de contas. Então vejam, são exemplos de atos que atentam contra os princípios da administração, especialmente a honestidade, a imparcialidade e a legalidade, ou em outras palavras, a todos os princípios que regem a administração pública. Eu costumo dizer que ser prefeito ou ser governador é para os corajosos, porque um espirro que você dá na administração pública é improbidade administrativa. Só uma observação. A lei 13.650 de 2018, que é uma lei que vai aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde, que é regulamentado pela Lei 8080 de 90, também entende que é improbidade administrativa transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. Então vejam, a lei do SUS impõe o repasse de recursos públicos para entidades privadas que exerçam essas atribuições de saúde, como, por exemplo, o financiamento dos municípios aos hospitais que são pertencentes à fundação ou que são pertencentes a alguma associação de caridade. Constitui ato de improbidade se esses recursos forem repassados sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. É uma importante alteração incluída na Lei de Improbidade em 2018. É importante ressaltar, pessoal, que na configuração do ato de improbidade administrativa, de acordo com as espécies que nós acabamos de estudar, tem que estar configurado o elemento subjetivo. E o que é o elemento subjetivo? É o dolo ou a culpa do agente público. Contudo, a jurisprudência tem restringido a possibilidade da modalidade culposa apenas nos casos de improbidade que resultam prejuízo ao erário. Afinal de contas, nós estamos falando de algo extremamente relevante, que é o tesouro, que é o erário público. Então, deve estar configurado o elemento doloso, o elemento subjetivo doloso, para que seja enquadrada uma ação de um agente público em ato de improbidade administrativa. Se não houver dolo, não há improbidade, a não ser no prejuízo ao erário, porque aí a jurisprudência tem considerado que também a modalidade culposa é permitida para a configuração da improbidade administrativa. Então, quando nós falamos em improbidade, tem que haver dolo, a não ser no prejuízo ao erário, que além do dolo tem que haver, além do dolo também se permite a ação culposa ou a omissão culposa
para a configuração da improbidade administrativa. Então é muito importante vocês saberem disso, porque quando vocês vão defender um cliente de vocês numa ação de improbidade administrativa, vocês vão precisar saber que tem que estar configurado o dolo para fim de punição do agente. Então, pessoal, eu pensei que daria para a gente falar sobre o fim da improbidade administrativa toda numa aula só, mas não vai ser possível, porque eu ainda tenho mais muita coisa para falar. Então eu dividi essa aula em duas, e nessa quinzena nós vamos ter 2 aulas de Direito Administrativo 3. Na primeira sexta-feira e na segunda sexta-feira, ok? Um abração para vocês.